Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Até aqui. Jesus, ele tinha um jeito muito peculiar de ensinar. Jesus, ele era um homem de comunicação. Jesus, ele era um homem de comunicação fácil. Sabe-se que quando nós pretendemos comunicar uma mensagem a alguém, a um grupo, sabe-se que existem formas técnicas de se comunicar com as pessoas. Mas nada, nenhuma técnica é tão eficaz quanto contar histórias. E Jesus era mestre em contar histórias. E Jesus, ele, embora tivesse um grande conhecimento, embora a Bíblia não diga que ele frequentou alguma escola, mas Jesus tinha a sensibilidade de falar a linguagem do povo. Eu tenho dito que o sucesso de uma mensagem não consiste no vernáculo do pregador, não consiste na oratória do pregador, não consiste nas palavras difíceis do pregador, não consiste no grego, no hebraico, no aramaico, no latim que o pregador fala. O sucesso da mensagem, o sucesso da pregação está em o pregador conseguir transmitir uma mensagem, o pregador conseguir passar um recado. O segredo da mensagem, da pregação e a eficácia da mensagem está em o pregador conseguir comunicar algo. E para que se consiga comunicar algo é necessário que tenham técnicas. E Jesus tinha uma das melhores técnicas. Jesus contava histórias. Jesus usava exemplos da vida cotidiana do ser humano. Jesus falava fácil com as pessoas. Eu me recordo das palavras de Moody quando ele diz que Deus nunca se fez de teólogo para uma lavadeira. Ou seja, Jesus, Deus, ele sempre falou a linguagem das pessoas e sempre falou de uma forma que as pessoas compreendessem. E Jesus aqui nesse texto, ele está trazendo um ensinamento profundo. Jesus, ele está nos mostrando a base da vida do ser humano. Jesus está nos mostrando o que o homem tem que fazer para que a sua vida seja uma vida de sucesso. O que o homem tem que fazer para que a sua vida ela prospere. O que o homem tem que fazer para que a sua vida ela seja cercada de privilégios espirituais e cercada de privilégios que a vida lhe proporciona. E para que Jesus ensine o homem como ter uma vida de sucesso, Jesus ensina algo extremamente importante. Jesus diz que tem duas formas de nós edificarmos a nossa casa. Aqui casa entenda como vida. Jesus está falando como se deve viver a vida. Jesus está falando no que devemos basear a nossa vida. E Jesus ele compara dois exemplos, duas formas de construir a nossa casa, duas bases, dois fundamentos que se pode usar para construir a nossa casa, para construir a nossa vida. O primeiro homem, diz o texto sagrado, que edificou a sua casa sobre a rocha. E o segundo homem edificou a sua casa sobre a areia. Toda a estrutura depende da fundação, do fundamento em que a estrutura está sendo montada. Ou seja, eu quero que você compreenda que a sua vida depende das bases, dos alicerces que você está fundamentando, dos alicerces que você está estabelecendo para que, através desse alicerce, você possa construir
a sua casa. Um homem sensato jamais ele vai construir a sua casa sobre a terra. O homem sensato sabe que é necessário fazer a fundação, porque à medida que a casa sobe, ela precisa ter profundidade também. É a profundidade da casa que garante a ela o sucesso na sua edificação. Qualquer pessoa que constrói a sua casa sobre a terra, sem uma fundação, sem um fundamento, sem escavar a terra, inevitavelmente essa pessoa verá a sua casa cair. Inevitavelmente a sua casa virá a falhar, a fracassar. Grande será a ruína. E Jesus está dizendo que existem homens que são imprudentes e assim procedem. Se construir a casa sobre o chão limpo é perigoso, inevitavelmente implicará na destruição. Imagine só você edificar a sua casa sobre a areia. A areia é inconstante, a areia não se une, a areia esfarela com grande facilidade. Então, na menor das dificuldades, no menor dos ventos, na menor da chuva, na menor correnteza de rios que passarem por esta casa, ela vai ruir, ela vai cair. Veja como e onde você está edificando a sua casa. Veja como e onde você está edificando a sua vida, porque o seu futuro depende dos fundamentos que você está estabelecendo hoje. O seu futuro depende de onde você está edificando a sua casa hoje. Jesus diz que o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Parece que vejo Jesus olhando para si mesmo e apontando para si mesmo e dizendo: o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. A rocha não é outra, a rocha é Ele. Se você quer ter sucesso na sua vida, edifique a sua vida, edifique a sua casa sobre a rocha que é Ele. A Bíblia Sagrada nos diz em Efésios capítulo 2 e versículo 20: fundamentado sobre a doutrina dos apóstolos e profetas, sobre a pedra fundamental, a qual é Cristo. Não tem outra pedra. A pedra é Cristo. Pedro, quando nos fala também na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 6, ele vai nos dizer: a pedra que foi posta em Sião. Os construtores rejeitaram, mas esta pedra veio ser a mais importante, e todo aquele que nela crê não será confundido. Todo aquele que nela crê não será envergonhado. Todo aquele que nela crê não ficará desprovido. Todo aquele que nela crê não ficará sem resposta, não ficará sem sustento, não ficará sem auxílio, não se decepcionará. Todo aquele que edifica a sua casa sobre Cristo não vai se decepcionar com Ele. O problema é que Jesus está mostrando quais devem ser as bases da nossa estrutura. O problema é que nós queremos criar outras bases para edificar a nossa vida. Nós queremos fundamentar a nossa vida em outras coisas que não Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 11 diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, e esse fundamento é Cristo. Não ponha sobre a sua vida um outro fundamento além do que já foi posto, porque o fundamento que foi posto por Ele é Ele mesmo. Às vezes, nós queremos fundamentar a nossa vida na opinião das pessoas. Nós queremos fundamentar a nossa vida nas nossas ideologias. Nós queremos fundamentar as nossas vidas sobre filosofias. Nós queremos fundamentar a nossa vida sobre nossas escolhas. Nós queremos fundamentar as nossas vidas sobre a nossa própria vontade. Eu preciso dizer para você nessa noite: se qualquer um desses é o seu caminho, se qualquer uma dessas é a sua escolha, você inevitavelmente está fadado ao fracasso. Inevitavelmente, a única coisa que você tem que fazer é esperar, porque inevitavelmente a sua casa literalmente vai cair.
Como podemos então fundamentar a nossa vida nele? Se ele está dizendo que o fundamento é ele, se ele está dizendo que o alicerce é ele, se ele está dizendo que não pode ser construída a nossa vida em outro lugar, como é que nós edificamos a nossa casa sobre ele? Ele está ensinando, e ele está dizendo: a única forma de nós construirmos a nossa casa, a nossa vida sobre ele, é através da sua palavra, é ouvindo a sua palavra, é guardando a sua palavra, é praticando a sua palavra. Não tem outra forma. É praticar a palavra de Deus, é Deus dizer faz assim e você faz, é Deus dizer através da sua palavra não faça isso e você não faz. É ter a palavra de Deus como regra de fé e prática, é ter a palavra de Deus como manual para a sua vida. Não tem outra forma. A Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 5, o texto relata que os discípulos passaram a noite pescando e não pegaram nada. E a Bíblia diz que ao retornarem para a praia, de manhã cedo Jesus vai à praia e vê os barcos à beira do cais. E Jesus escolhe um dos barcos, e o barco é o de Pedro. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus entra no barco de Pedro, Jesus se assenta no barco de Pedro, Jesus se afasta um pouco da margem e Jesus começa a pregar. E enquanto Jesus está pregando, em dado momento Jesus diz: Pedro, lance as redes. E Pedro diz: Senhor, a noite inteira nós lançamos as redes, a noite inteira nós pescamos e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Pedro pega as redes e lança, e a Bíblia Sagrada diz que as redes se enchem de peixe, a ponto de quase afundarem o barco. Fundamentar a vida sobre a palavra de Deus é confiar, é crer naquilo que Deus diz, é confiar naquilo que Deus nos permite, nos promete, é confiar que Ele se responsabiliza em cumprir a sua palavra. Obedeça a palavra de Cristo, por mais absurda que ela pareça ser aos teus ouvidos, obedeça, porque a Bíblia Sagrada nos diz, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que o Senhor vela em cumprir a sua palavra. Jesus disse que as palavras do Senhor não passarão, ainda que passem céus e terra, a sua palavra não vai passar. A sua palavra não vai se frustrar, a sua palavra não vai cair no esquecimento, a sua palavra não vai cair no ostracismo, a sua palavra cumprir-se-á cabalmente na sua vida. Então fundamente a sua vida sobre ele através da sua palavra. A palavra é a representação escrita do próprio Cristo, pois João capítulo 1 e versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo, palavra escrita. A palavra escrita é a representação do Cristo, o divino ser, do Deus Filho, aquele que João 1 e versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne. No princípio era apenas a palavra. No princípio era Deus dizendo: haja luz, e houve luz. Era só a palavra, e pela palavra Ele criou todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas chegou o momento em que a palavra encarnou-se. João 1,14, eu repito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É a palavra. Quer fundamentar a sua vida sobre Cristo? Então fundamente a sua vida sobre a palavra dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouça, pratique a sua palavra, porque a sua palavra promoverá você a um novo nível. A sua palavra transformará você de inimigo em amigo de Deus. A sua palavra fará você fazer parte da sua família. A sua palavra transformará você em filho de Deus. A sua palavra santa nos diz que certa vez Jesus, ele estava pregando e uma grande multidão estava o cercando. Isso está em Lucas capítulo 8, versículo 19 ao 21. E Jesus está pregando e uma grande multidão o cerca. E a Bíblia Sagrada diz que a mãe, ou seja, Maria, e os irmãos de Jesus estão lá e querem falar com Jesus.
Tiago, José, Simão e Judas, os 4 irmãos de Jesus. E enquanto eles querem falar com Jesus, diz que eles concorriam para falar com Jesus. Existia concorrência para chegar a Jesus. Hoje você tem livre acesso a Ele. Hoje você pode adentrar no trono do Pai. Hoje você pode falar direto com Ele. Mas existia uma concorrência para falar com Jesus. E Maria olhava de um lado e tentava, se esticava, os seus irmãos acenavam, mas eles não conseguiam chegar até Jesus. Então alguém chega para Jesus e diz: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Qual foi a palavra de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Ouvir a palavra dele, praticar a palavra dele, te transformará em membro da sua família. Veja em que você está fundamentando a sua vida. A fundação na qual nós construímos a nossa vida, se for a fundação firme, se for Cristo, se for a rocha, ela nos traz segurança, ela nos traz garantia de que a nossa vida não vai fracassar. Entenda bem, Ele não está dizendo que vai ser fácil, Ele não está dizendo que vai ser sempre um mar de rosas, mas Ele está garantindo que nele você pode confiar, que nele você pode estar seguro, porque Ele garante que a tua casa não vai cair, que a tua vida não vai fracassar. Você pode tomar porrada de um lado, você pode tomar porrada de um outro, a chuva pode cair de um lado, os ventos podem assoprar do outro, os rios podem bater com firmeza, com ímpeto, com força contra a sua vida, mas você não vai tombar, você não vai cair, você não vai fracassar. Veja como é importante fundamentar a nossa vida sobre Cristo, sobre a sua vontade. Quando a Bíblia Sagrada nos fala de chuva, chuva é bênção. A chuva é bênção. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus ele falando da graça comum, Jesus fala que quando Deus manda a chuva, manda para todos, para bons e para maus. Quando manda o sol, manda para todos, para bons e para maus. A chuva e o sol são bênção. A chuva é bênção de Deus, mas se a sua vida não está fundamentada sobre Ele, se a sua vida não está fundamentada sobre a rocha, até aquilo que é bênção pode se tornar maldição na sua vida. Você sabia disso? Até aquilo que é bênção, que é provisão de Deus, pode se tornar uma maldição na sua vida. Deus pode te abençoar, Deus pode te dar aquilo que você está pedindo. Deus pode prosperar a tua vida, e isso ao invés de te aproximar dEle, isso vai te afastar dEle. Isso é reflexo de quê? É reflexo de qual fundamento você usou para construir a sua vida. Talvez o fundamento não foi Cristo, talvez o fundamento foi seus próprios interesses. Talvez o fundamento foi seus próprios desejos. Talvez o fundamento foi a sua própria vontade. Sobre o que você está edificando a sua vida? Sobre qual alicerce você está edificando a sua vida? Isso é vital para designar qual será o teu futuro. Ele está comparando o homem prudente ao homem insensato. O homem prudente edifica a sua vida, a sua casa sobre a rocha. O insensato não se importa, não interessa qual é o terreno. O homem insensato está preocupado com facilidade. O homem prudente não se preocupa com facilidade, porque ele sabe que tudo na vida tem um custo. Nada na vida é fácil, tudo tem um preço. Tudo depende do nosso esforço. Quanto mais esforço nós fizermos, maior será a nossa bênção. Quanto mais facilidade nós buscarmos, maior será a nossa ruína. Jesus está comparando o homem prudente ao homem insensato. E qual é a figura do homem prudente? O que é um homem prudente? Um homem prudente é um homem cauteloso. Um homem prudente é um homem que calcula as coisas. Um homem prudente é um homem que tem inteligência e usa a sua inteligência. Um homem prudente é aquele que sabe pesar as coisas e sabe que todas as coisas trazem consequência. O homem prudente é aquele que tem ciência
de que as suas escolhas hoje determinarão qual será o seu futuro amanhã. Quantas pessoas nós conhecemos e vemos terem hoje uma vida destruída, uma vida em ruínas, e tudo isso por consequência das escolhas que fizeram ontem, fizeram no passado. Seja na sua vida financeira, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida familiar, seja na sua saúde. Quantas pessoas hoje vivem uma vida destruída em todos os aspectos, e isso é resultado das escolhas que foram feitas anteriormente. Isso revela qual foi o fundamento que nós usamos para edificar a nossa casa, para edificar a nossa vida. O homem prudente é aquele que pensa, aquele que calcula, é aquele que projeta. O homem prudente é aquele que pensa antes de falar, porque ele sabe que depois que falar não tem mais volta. Ele sabe que a sua fala, as suas palavras trarão consequência. O homem prudente é aquele que pensa e que calcula antes de agir, porque sabe que depois que fizer aquilo que planejou, aquilo que projetou, não tem mais volta. As consequências inevitavelmente virão. Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz: não é bom agir sem refletir, e aquele que se apressa, peca. Aquele que age sem refletir, aquele que age sem calcular, ou seja, o insensato, o imprudente, peca. É isso que a Bíblia Sagrada está dizendo. Então veja como e onde você está edificando a sua casa, como e onde você está edificando a sua vida, pois as suas escolhas inevitavelmente trarão consequências sobre a sua vida. O homem prudente, ele pensa, calcula e age para construir. O homem imprudente, ele não está preocupado com a construção. Ele está preocupado em terminar rápido. Ele não reflete, ele não pensa, ele não calcula, ele não projeta. Porque ele não está pensando no amanhã, ele está pensando no hoje, no aqui e no agora. O homem prudente é aquele que pensa no amanhã. E por que precisamos ser prudentes? Porque não vivemos para o mundo hoje. Não vivemos para a realidade do presente. Nós estamos edificando a nossa vida para uma realidade futura. Nós calculamos para viver o futuro e que o nosso futuro seja eterno com Deus. O homem imprudente pensa no aqui e no agora, resolver. E resolver rápido, não interessa como é. Eu comparo o homem imprudente ao homem que, ao podar uma árvore, se senta no galho que ele mesmo está cortando. Uma hora, o galho vai arrebentar. E o que vai acontecer? Ele não pensou, ele não calculou, e ele vai cair junto com o galho. O homem prudente não. O homem prudente analisa todas as coisas e faz as coisas totalmente calculadas. O homem prudente sabe onde deve edificar a sua vida, e não importa o trabalho que vai dar, não importa se ao podar a árvore vai ter que amarrar cordas para poder, se porventura acontecer um acidente, ele ficar pendurado. Ele vai calcular se é possível cortar de baixo, ele vai calcular todas as possibilidades e vai encontrar a melhor, vai encontrar a mais segura. Mas o imprudente quer resolver, não interessa. O homem prudente, ele olha para a rocha e ele sabe, vai dar trabalho. Porque não é chegar na rocha e começar a sentar tijolos. Lembre-se, ninguém constrói em cima, precisa ter a fundação. O que é mais fácil, eu chegar na areia e cavar na areia, ou eu pegar uma picareta e começar a cavar na rocha? O homem prudente não está preocupado com o trabalho que vai dar, com o esforço que será necessário. Ele sabe que dá trabalho, mas ele sabe que é garantido. Ele sabe que vai dar certo. Ele sabe que vai demorar mais, mas com certeza ele estará seguro. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que tem segurança naquilo que está fazendo. O homem imprudente não está preocupado com isso. Mais uma vez eu pergunto: como você está edificando a sua casa? Com esforço? Com dedicação? Ou com facilidade?
Edificar com esforço é pensar, é planejar, é projetar, é calcular, é se esforçar, é se empenhar, é se dedicar, é derramar suor, é derramar lágrimas. Ou você está construindo a sua casa de uma forma imprudente, de qualquer jeito? Se tiver bom tá, se não tiver também, assim mesmo vai ficar. Como você está edificando a sua vida? Saiba que a estrutura que você está montando hoje depende da fundação sobre a qual você está montando. E inevitavelmente o futuro vai revelar. Inevitavelmente no futuro as consequências virão. Porque Jesus não disse se a chuva cair, se os rios correrem, se o vento soprar. Jesus não colocou condicional. Jesus disse quando. Quando Jesus diz quando, ele está dizendo vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, as tempestades virão. Mais cedo ou mais tarde, as dificuldades aparecerão. Mais cedo ou mais tarde, as tribulações te alcançarão. E aí, eu preciso dizer para você, nesse momento, as dificuldades é que vão revelar qual fundamento você usou para edificar a sua casa. As tribulações vão revelar qual é o fundamento da sua vida. E que o fundamento da sua vida seja, de fato e de verdade, Cristo. Que a sua vida esteja fundamentada sobre Ele. Que a sua vida esteja fundamentada sobre a rocha inabalável. A rocha que foi posta sobre Sião. A rocha que nos segue. A rocha que nos dá água espiritual. A rocha que sacia a nossa sede. A rocha que é o nosso porto seguro. Será que você consegue compreender o que diz o Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os montes são feitos de rocha. Nós precisamos edificar a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então trabalhe, esforce-se arduamente, se dedique ao máximo, lute contra tudo e contra todos, mas construa, edifique a sua casa sobre a rocha, em nome de Jesus, porque disso depende o teu futuro. É importante que você seja prudente, e na prudência você terá consciência de que as suas atitudes hoje só terão reflexo amanhã. Talvez alguém olhe para você e te critique. Talvez alguém olhe para você e te chame de louco. Talvez alguém olhe para você e não compreenda o seu esforço, a sua dedicação em buscar a Deus. O seu esforço e a sua dedicação em não se apartar da presença de Deus. Ainda que não se esteja vendo o resultado imediato. Não interessa se o resultado vem hoje. Não interessa se o resultado vem amanhã. Não interessa se o resultado vem mês que vem. Não interessa se o resultado vem ano que vem. O homem prudente sabe que os resultados serão futuros. Não é hoje, não vai ser hoje. Talvez demore um tempo, talvez demore meses, talvez demore anos, mas construir a sua casa sobre a rocha te dá a garantia, te dá a certeza que os resultados virão. E aqueles que hoje te chamam de louco, aqueles que hoje te apontam, um dia sofrerão as consequências. Aqueles que hoje dizem: Noé, tu tá ficando maluco, construindo esse barco imenso, 130 metros. Tu estás ficando doido, Noé. Para que é isso? O Eterno falou, e Ele disse que mandará um dilúvio. Ele disse que vai chover. E as pessoas perguntam: tu está ficando doido mesmo? Que chuva? O que é chuva, Noé? Noé confiou na palavra de Deus. Noé edificou a sua vida sobre a rocha que é a sua palavra. E aqueles que zombaram de Noé, aqueles que criticaram Noé, aqueles que apontaram Noé, aqueles que chamaram Noé de louco, um dia viram Noé
dentro da arca. E não foi Noé, mas o próprio Deus fechou, selou a porta da arca para que ninguém mais entrasse. Você consegue imaginar os amigos de Noé lá no meio da água, gritando: Noé, me ajuda! Noé, me socorre! Noé, me salva! A porta se fechou. Ué, mas Noé não era um louco? Noé não estava ficando doido? Imagine Noé olhando e talvez vendo tios, tias, primos, primas, talvez irmãos, perecendo na água e gritando e pedindo ajuda e pedindo socorro. Por que você acha que a Bíblia Sagrada diz que Deus selou a arca por fora? Porque ao contrário do que se canta por aí, nós não devemos ter um senso de vingança, um sentimento de vingança. Noé, se ele pudesse, isso eu estou falando por conta própria, eu acredito que se ele pudesse, ele abriria a porta e deixaria muita gente entrar. Mas assim como as atitudes corretas trarão consequências benéficas, as atitudes erradas, a imprudência do homem também trará sobre a sua vida ruína. Não dá para fugir dessa realidade. Entenda, o benefício muitas vezes demora. Deus deu uma palavra para Noé, e a palavra é: 120 anos e eu vou destruir essa nação. Os dias do homem não serão mais do que 120 anos. Constrói a arca, e deu o projeto, e deu as medidas, e disse que tipo de madeira. Deus deu tudo para Noé, mas disse: construa a sua arca. Veja bem, Noé teve que construir a arca. Deus não poderia perfeitamente ter feito assim e a arca ter aparecido. Mas Deus deu a ordem para Noé: construa a arca. E Noé teve que se virar. Ele foi na mata, na floresta, ele cortou. Ele teve que fazer as tábuas. Ele teve que aplanar as tábuas. Ele teve que pregar uma na outra. Ele teve que calafetar as tábuas. Todo o esforço foi feito por ele. Por quê? Porque ele descansava numa palavra, numa promessa. Da mesma forma, nós descansamos na palavra. E se nós construímos a nossa vida sobre a palavra, inevitavelmente a nossa vida futuramente trará consequências e consequências benéficas. Não se sabe ao certo quanto tempo Noé demorou para construir aquela arca, mas certo é que ele não construiu antes de 90 anos. Alguns calculam 93, 95, 98 anos. Certo é que antes de 90 anos ele não construiu aquela arca. As coisas às vezes demoram, mas quando a chuva cair, quando as ondas baterem, a arca vai ter firmeza. Ela pode até balançar de um lado, pode balançar do outro, mas ela não vai afundar. Da mesma forma, a nossa casa, a nossa vida, se edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo, nós colheremos os benefícios futuros, mas colheremos. A chuva vai cair, o vento vai soprar, os rios correrão, as ondas baterão e combaterão com firmeza contra a nossa vida. Mas se a nossa vida está fundamentada em Cristo, nós temos a certeza, a convicção de que nós não vamos fracassar. Nós não vamos falhar. O homem prudente, o homem que calcula, o homem que projeta, o homem que não mede as consequências e que não vê as dificuldades. Eu creio que os dois olharam, um viu a rocha e viu a dificuldade que era. O outro também viu a rocha e viu a dificuldade que era. Escolheu a areia, um terreno mais plano, um terreno mais fácil, e começaram a construir a casa. Um demorou muito pouco tempo para construir a sua casa, o outro demorou muito mais. O projeto era o mesmo, a planta era a mesma, os materiais usados eram os mesmos. Mas quando veio a prova revelou qual era o fundamento de cada um. Quando veio a prova bateu contra a casa edificada sobre a rocha e não destruiu. Bateu contra a casa construída sobre a areia
e grande foi a ruína. Sabe o que é que isso significa? Existem pessoas que estão usando os mesmos materiais. Existem pessoas que estão com o mesmo projeto na mão, com a mesma planta. Existem pessoas que estão com o mesmo ideal, mas estão construindo a sua vida sobre o fundamento errado. Sabe o que é isso? Existem muitas pessoas que estão vivendo de aparência. Não dá para viver de aparência, porque o mundo, quando olhava para as duas casas, não via diferença nenhuma. A fachada era a mesma, porque o projeto era o mesmo. O telhado era do mesmo jeito, a calha era do mesmo jeito, a pintura era do mesmo jeito, o modelo da casa era do mesmo jeito. Então o mundo não via diferença. Tem pessoas que vêm para a igreja, tem pessoas que oram, tem pessoas que cantam, tem pessoas que pregam, tem pessoas que fazem tudo que os demais crentes fazem, mas vivem de aparência. Não estão fundamentando a sua vida sobre Cristo. E as ondas vão bater, e o vento vai soprar, a tempestade virá, a tribulação os alcançará, e a tribulação revelará qual é o fundamento que está sendo usado na sua vida. As pessoas que vivem de aparência, as pessoas que estão construindo a sua vida sobre a areia, as pessoas que são fracas na fé, quando o vento começa a soprar, quando as tempestades começam a vir, a primeira coisa que faz, elas pensam em parar. A primeira coisa que fazem, elas pensam em desistir. A primeira coisa que fazem é interromper a sua caminhada com Deus. Isso revela qual é o fundamento da sua vida, e o fundamento não é Cristo. Porque quando o fundamento é Cristo, você não se separa dele, você não se afasta dele, você não se aparta dele, você se apega, você se firma cada vez mais nele. Que a sua vida não seja uma vida de aparência, que a sua vida não seja para os outros verem, mas que a sua vida seja verdadeira, seja plena, seja intensa na presença dele. Porque se a sua vida for plena, for intensa na presença dele, com absoluta certeza, você chegará até o fim. Se a sua vida está sendo fundamentada sobre a rocha, você inevitavelmente conseguirá resistir até as mais duras provas que a vida trouxer contra você. Nem as mais duras provas que a vida nos proporciona serão suficientes para nos derrubar, serão suficientes para nos impedir, serão suficientes para nos parar, serão suficientes para nos destruir. Mas se a nossa vida está sendo fundamentada sobre a areia, até o mais frágil dos ventos vai nos derrubar. Até uma garoa vai nos gripar. Até um pequeno rio ou um riacho será suficiente para desbarrancar a nossa vida. Cristo, e somente Cristo, é a pedra, é a rocha. E somente sobre Ele nós podemos e devemos fundamentar a nossa vida. Aqui nós vemos Jesus apontar duas alternativas. E Jesus mostra claramente qual será a consequência da sua edificação, qual será a consequência da sua escolha, qual será a consequência do fundamento que você escolheu para a sua vida. Se até hoje você edificou sobre a areia, em nome de Jesus, pare hoje, pare aqui, pare agora a sua construção, abandone esse negócio, porque essa casa vai cair. Em nome de Jesus, a partir de hoje, ouça a sua voz, ouça o seu grito, ouça o seu chamado. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. É para esses que Ele está garantindo vitória. É para esses que Ele está garantindo que no futuro, o seu futuro será garantido. Tiago nos diz na sua carta, no capítulo 1, versículo 22, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, porque aqueles que são apenas ouvintes estão enganando a si mesmos.
Não adianta, se você vem à igreja, se você ouve a pregação, se você escuta a pregação, mas você não põe em prática, não adianta. A sua vida está sendo fundamentada sobre a areia. A única garantia de que você não vai cair é que você ouça a palavra de Deus e atente para ela, e obedeça a ela, e pratique ela. Se você não praticar aquilo que você ouve, se você não colocar em prática na sua vida a orientação que Deus está te dando, eu preciso te dizer que inevitavelmente você até vai caminhar 1, 2, 3 dias, 1, 2, 3 meses, talvez até um ano. Mas se a sua vida não está sendo fundamentada, se você não está praticando a palavra dele, uma hora você vai cair. Se a palavra dele não está enchendo o teu coração, uma hora você vai cair. Se a palavra dele não é o árbitro, não é o teu norte, não é a tua direção, não é o teu leme, inevitavelmente uma hora ou outra você vai se perder na caminhada. E Deus está falando com você para que você possa reorientar o teu norte, reorientar a tua direção, reconduzir o teu leme e colocá-lo no trilho que Ele está te mostrando. A partir de hoje, tudo quanto você lê, tudo quanto você ouvir da palavra de Deus, faça, porque isso será fundamental para garantir o teu futuro. Do contrário, se prepare, porque a tua casa, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Que Deus faça a tua casa cair hoje de uma forma simbólica, para que você compreenda que você está errado, que você está equivocado, que você precisa tomar outro rumo. Que a tua casa caia já nos primeiros blocos, já nas primeiras fiadas de parede, para que você entenda que não dá certo. Ou você busca a Cristo, ou você vive para Cristo, ou então você vai fracassar. Que Ele faça hoje a tua casa cair, para que você possa compreender. Não dá para viver longe dEle, não dá para viver apartado dEle, porque Ele é a única rocha, Ele é a única garantia de que no final vai dar tudo certo. Não tem outra garantia. Ele é a única garantia que no final vai fluir, que no final vai acontecer, que no final você vai empunhar a sua bandeira de vitória. Não tem outra. Que a partir de hoje você pare de viver a sua própria vontade para viver a vontade dele. Que a partir de hoje você esqueça que você tem vontade, mas que a vontade dele prevaleça sobre a sua vida. Que você seja um homem prudente, um homem que calcula, um homem que pensa, um homem que analisa, e isso tanto homem como mulher. Porque isso garantirá que no final você vai chegar lá. Você terá proteção. Então não importa o que vai vir contra a sua vida. O salmista nos diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque a tua casa está fundamentada sobre a rocha. Nele você pode ter segurança. Que hoje você compreenda o que Deus está falando para você, e que a palavra de Deus seja o teu norte, que a palavra de Deus seja a tua direção, que ela seja de fato a última palavra na sua vida. Tudo quanto você for fazer, tudo quanto você planejar, tudo quanto você projetar, que você busque na palavra de Deus a sua orientação final, e aquilo que ela te disser, que você possa seguir, porque isso será vital para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite, que você guarde ela no seu coração e que você viva pela palavra, porque ela é quem nos dá a vitória, em nome de Jesus.